Hoje nós viemos aqui falar sobre o bem e o mal. Jesus, o Cristo e o Anticristo. Que a tradição dos filmes, dos livros, a tradição mental humana é colocar o mocinho e o bandido frente a frente para ver quem é o melhor, para ver quem é o mais poderoso. Porém, precisamos ver o bem e o mal como um adulto frente a uma criança. Que se o adulto é realmente adulto, jamais vai fazer birra do mesmo jeito que a criança birrenta. Então, se fizesse, ele não seria adulto, apesar do corpo ser mais velho. Um adulto realmente adulto compreende, entende a fase infantil e lida com ela. É a mãe, gosto muito dessa cena, cujo filho está arrastando cadeiras, puxando cortinas no salão, enquanto a mãe conversa com uma amiga. A amiga fica mais incomodada que a mãe com as estripulias da criança. E a mãe, percebendo que a amiga está incomodada, fala para a amiga: ele está querendo chamar a atenção. Mas espere um pouco, fala ela para a amiga. A mãe chama o filho, que ainda teima em atender a mãe, mas a mãe chama o filho, ela insiste, agacha. Quando o filho se aproxima, ela ajeita uma mecha que teima em ficar na testa da criança, fala baixinho, olho no olho, rosto com rosto. Pergunta com o maior carinho: está tudo bem, meu querido? A criança, desarmada porque esperava uma reprimenda, a amiga desarmada porque esperava também uma reprimenda, com aquela tonalidade, aquele carinho. O que é isso? Vem aqui que a mamãe quer te dar um abraço. E aquela mãe, com o filho relutante à sua frente, abraça a criança com enorme carinho. Ao soltá-la, não esquece de recomendar: se precisar de qualquer coisa, fale com a mamãe. E quando larga aquela criança, quando fala para ela voltar a brincar, é uma outra criança que lhe sai dos braços, pacificada, acalmada, acarinhada. Podemos dizer que o mal é realmente o mal? É apenas uma criança. Podemos afirmar que há uma guerra entre o mal e o bem? Claro que não. O adulto, verdadeiramente adulto, acolhe, serve. O maior será sempre aquele que servir o menor. Na família espiritual é assim. Se você observa um rebanho, você pode, olhando os corpos, não distinguir os pais dos filhos. Você pode apenas perceber quais são os pais, quais são os filhos, pelo serviço que alguns deles prestam aos outros. Disse Jesus: o maior será aquele que mais servir. Não há guerra do bem e do mal. É uma ilusão. Há a imaturidade querendo
testar, querendo chamar atenção, querendo carinho. É tudo que a criança levada quer. E a mãe que é realmente mãe, o amor que é realmente amor, a maturidade que é realmente madura, dá carinho, dá colo, reconhece o pedido de amor. E o amor cobre a multidão dos pecados. Quem é o anticristo? Que é o anticristo? Por que ele parece ter tanta força? Em primeiro lugar, porque não se equipara ao Cristo, mas se equipara a nós. O anticristo é o exagero de nós mesmos. É uma lente de aumento. Um espelho de aumento. E um espelho de aumento nos serve muito para tirar pelos, para perceber manchas, para fazer limpezas. Por que Deus deixa tanto mal na terra? Espelho de aumento. O inimigo é o aparelho diagnóstico do hospital de Deus. O mal ajuda demais a alma minimamente madura no autoconhecimento. Nunca me esqueço da perspicácia de Alberto Almeida, psiquiatra espírita, que diz que nos seus grupos terapêuticos, quando uma pessoa se queixa muito de algo ou de alguém, ele diz: doeu, é teu. Cada vez que você se irritar com alguém, é preciso que você pergunte: o que em mim faz com que eu me irrite tanto com esse tipo de crime, com esse tipo de criminoso? Por quê? E então, como um médico de frente de um diagnóstico preciso, comece a sua cura. Inicie o seu tratamento. Aceite o seu diagnóstico, porque é assim que começa toda a cura. Não com a briga com os fatos, não com a guerra com os outros, mas com a aceitação do diagnóstico. Quando o alcoólico, no primeiro passo do AA, aceita o seu próprio vício, abre-se uma linda oportunidade de cura. Abra também para você mesmo uma linda oportunidade de cura através da aceitação dos seus erros. Aceite os seus erros pela aceitação, pela observação daqueles que lhe irritam. São os inimigos, que sem saber, é claro, são parte fundamental do bem. O pretenso mal é parte fundamental do bem. Pretensa doença, a exacerbação, o exagero da doença é o que fazem os aparelhos diagnósticos, abrindo maravilhosas oportunidades de cura. Vamos ver então o que Emmanuel nos fala sobre o anticristo. Pergunta 291 de O Consolador, Chico e Emmanuel. Como interpretar o anticristo? Diz Emmanuel assim: podemos simbolizar como anticristo
o conjunto das forças que operam contra o Evangelho. Na terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto com tal suposição negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Imagine, minha amiga, meu amigo, os profetas já tinham anunciado com séculos de antecedência a vinda do Cristo. As energias, a leveza da atmosfera, a transformação do planeta Terra energética espiritual era tão forte, mas tão forte, que não apenas os estudiosos dos profetas, não apenas os seres mais elevados, mas todos os seres da Terra sentiram algo diferente. E se os líderes das religiões detinham essa informação sem que fossem seres mais evoluídos, porque muitos líderes de religião não estão entre os mais evoluídos, às vezes estão entre os menos evoluídos. As sombras sabiam de tempos dificílimos para elas. Com a chegada do Cristo. E sabendo disso, sentindo isso, percebendo a ameaça que o Cristo era para o seu projeto de poder na terra, porque o Cristo veio transformar as pessoas e as pessoas egoístas são a base do poder do anticristo, a base do poder das sombras. A guerra fundamental entre o bem e o mal ocorre dentro de nós. E cada vez que prevalecer a inveja, o egoísmo, a violência, a necessidade de atacar os outros, nós estamos fornecendo munição e armas para o crime organizado espiritual. Então, o que acontece dentro de nós tem a ver com o mundo. Faça em você a paz que você propõe para o mundo. Essa é a grande tarefa que Mahatma Gandhi deixou para todos nós. Em vez de querer a guerra onde nós não podemos fazê-la, em Gaza, Sudão, Afeganistão, etc., Síria, façamos a paz onde só nós podemos fazer, que é em nossos corações. Porque de nossos corações emergirá toda a luz que podemos produzir e que sem dúvida afetará a terra inteira. O amor de um único homem influencia a humanidade inteira. Também é Mahatma Gandhi. Então, naquele momento em que as forças das trevas, que como todas as forças das trevas guerreiam entre si, como o crime organizado na terra, como as milícias, os comandos, os partidos, estão em permanente guerra uns com os outros. Quando todas essas facções do mal, que também existem, é claro, no plano espiritual, souberam, sentiram a presença do Cristo, se reuniram, se articularam por autopreservação. Vamos dar uma pausa, um armistício nas nossas guerras, para nos unindo, atacar o nosso inimigo comum. Por isso,
é que se entende isso que Emmanuel fala aqui. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, de cuja força vem do egoísmo individual de grande parte da humanidade, da violência de cada um de nós. Na terra e nas esferas vizinhas ao homem. É aqui que é o grande território do anticristo, do orgulho, da violência. Por isso, sorriram as trevas quando souberam que aquela potestade invencível que era o Cristo e seus exércitos de anjos, que o Cristo vinha encarnar na terra. Que tolo! Pensaram eles. Trazendo o Cristo para o nosso território, para o território em que nós dominamos, ele não terá chance. Se uniram, perseguiram, atacaram, caluniaram, julgaram, torturaram e mataram Jesus. Mas não no tempo deles. Eles pensaram que sim. Mas aqueles 3 anos, aqueles 3 fabulosos anos que mudaram a história humana, só puderam ser estancados no seu tempo certo. Jesus era de uma tamanha energia que aquele corpo não poderia suportá-lo em plena efervescência de luz e de amor puro por mais do que aquele período. Por isso ele suava gotas de sangue do Gólgota na parte final da sua missão na terra. Seu corpo não suportava mais como uma lâmpada com uma sobrecarga de energia. Era o máximo que ele podia fazer na terra. O mal achou que foi a sua ação. Mas como em todo mal que acontece, um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa, um ladrão não pode roubar qualquer coisa. As trevas nada poderiam contra Jesus se não estivesse no momento exato da sua saída na terra. E foi permitido que assim fosse como foi a saída de Jesus na terra, porque essa certeza do erro, essa certeza da culpa, espelhou para todos nós a nossa absurda inveja, nossa absurda violência, nossa terrível ingratidão de pagar dessa forma todas as lições, todas as curas, todo o amor que Jesus materializou na terra. Foi o espelho mais lúcido, mais nítido da nossa primitividade, e um diagnóstico preciso e claro é fundamental para qualquer processo de cura. A morte de Jesus foi o diagnóstico mais claro da inveja, da maledicência, da violência, do interesse, do absurdo humano. Lúcido é aquele que percebe, avança na sua cura e no seu aprendizado, a partir do diagnóstico claro. Não devemos figurar no anticristo um poder absoluto.
e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, como já dissemos antes. O mal não se equipara com o bem, a criança tem uma diferença abismal em relação à sua mãe amorosa. Porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. A idolatria, o culto ao mal, o atribuir superpoderes e equipará-lo ao Cristo, aos anjos, é dar força. Somente nós podemos atribuir aos destruidores a força que eles na verdade não possuem. A destruição faz parte da lei da vida. Toda construção precisa destruir para poder erguer. E a destruição só pode acontecer, o mal, a violência só pode acontecer para aquelas pessoas para as quais aquela vivência é parte fundamental do seu processo terapêutico e pedagógico. O mal é apenas o bem que nós ainda não conseguimos entender. Ganhando em consciência e entendimento das leis e do funcionamento da vida, perceberemos que o mal de verdade não existe. Que tudo se integra no projeto terapêutico e pedagógico do amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus, que a humanidade avance cada vez mais no entendimento dessa transformação. Não temos aqui hoje os comentários dos amigos. Não sei se foi possível gravar, não sei se foi possível transmitir ao vivo pelo Face, mas gravamos aqui. Se for o caso, logo transmitiremos, passaremos a gravação para o Facebook também. Venha conosco, abrace a luz e abrace também a sombra, a sua e a do mundo. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e ninguém aprende sem errar. Um grande abraço, um grande amor, um grande perdão para todos nós. Paz e bem, até a próxima.